Olá pessoal, dando continuidade às aulas de clínica buiátrica, hoje falaremos sobre cuidados neonatais dos ruminantes. Então pessoal, vamos começar falando sobre o colostro, né? E aqui tem essa frase que diz que o manejo do colostro também é um dos fatores que influencia significativamente a mortalidade pós-natal. E digo mais, não só a mortalidade, né? O animal passando essa fase sobrevivendo, seu desenvolvimento durante toda a vida, né? Então o colostro é extremamente importante, é como eu digo em sala de aula. O ruminante, para mim, né, João Mel, tem três sangues, né? Sangue é o que é essencial à vida, né? O sangue vermelho, composto por hemácias, o sangue verde, que é o fluido ruminal, o ruminante sem ter o fluido ruminal adequado, ele não consegue sobreviver. E o sangue branco, que é o colostro, porque aí ele vai trazer a imunidade para o animal, né? O ruminante, ele precisa demais do colostro, né? Que é o primeiro leite secretado pela mãe após o parto, né? Então tem em média duração de 3 a 4, 5 dias, depende do animal, né? E é muito rico em imunoglobulinas, proteínas, vitaminas e minerais, né? Responsável pela proteção do recém-nascido nas primeiras semanas de vida e para a sua vida, né, de forma geral. Ali já está formando essa imunidade, né? O animal ele não tem imunidade, ele vai começar depois a ter imunidade adquirida e tudo, mas ele precisa dessa imunidade passada pelo colostro, né, as imunoglobulinas. E tem uma influência muito grande é, esse tempo de ingestão do colostro, quantidade do colostro, né? Observar que nem a gente vê na foto aqui, se o animal está ingerindo corretamente esse colostro logo após o parto, né? 6 horas logo após o parto a gente vai ver, quanto antes melhor, mais rápido, porque as microvilosidades intestinais elas vão estar mais abertas e vão estar receptivas a absorver mais facilmente essas moléculas de proteína, essas moléculas de imunoglobulina, de forma mais fácil, né? Observar se está sendo ingerido corretamente, se o animal está com um flanco vazio ali, se ele está com o abdômen vaziozinho, não ingeriu, se ele está fraquinho e tudo, se o peito da mãe está muito brilhoso, penduloso, cheio, né? Se não tem cara de foi mamado. Então isso é muito importante observar isso. O colostro ele vai dar a vida para o animal. Se o animal não ingerir esse colostro é muito complicado. E aí a gente tem que manejar corretamente esse colostro. E esse manejo do colostro, né, seja de forma natural ou artificial, né, seja o bezerro ou o cabrito ou o cordeiro ou o bezerro balino ingerindo diretamente em sua mãe ou nós ajudando ele a se amamentar por via mamadeira, enfim, ou balde, como é que deve ser o manejo desse colostro, né? É muito importante, então, que façamos o manejo do colostro de forma mais correta possível. E quando falo disso, até na sua questão do fornecimento, que ele seja o mais rápido possível após o nascimento, né? No máximo, até 6 horas após o nascimento, esse ruminante, né, esse filhote, seja bezerros ou pequenos ruminantes, né, bezerros bovinos e bubalinos e pequenos ruminantes, cabritos e cordeiros, eles têm que ingerir uma grande quantidade logo no início. É muito importante, nas 2 primeiras horas após o parto, ele já ingerir uma boa quantidade, né? No caso de bezerros, por exemplo, logo nas 2 primeiras horas ou até 6 horas, pelo menos ele ingerir ali numa conta prática 2 litros de colostro, tá? Mas quando a gente pensa no qual é o quantitativo que ele vai tomar em 24 horas, em média de 10 a 15% do seu peso vivo. Mas isso é já para garantir que ele tem uma boa colostragem, que ele tem uma boa ingestão de colostro, tá? Nesse início aí. Então, o mais rápido possível que ele ingira, né? Ainda mais também por que ingerir tão rápido assim? Porque é o tempo que as velocidades intestinais elas vão estar mais abertas, elas vão estar mais passíveis de receber e absorver essas imunoglobulinas, que são moléculas grandes de proteína. Então vão conseguir adentrar mais corretamente, o animal vai absorver corretamente e vai ter essa imunidade mais eficiente, tá certo? Então é muito importante, o quanto mais rápido ser ingerido. Os trabalhos mostram que o animal ali nessa época, né, até 6 horas, é o melhor. Quanto mais vai passando o tempo, as velocidades vão fechando e também vai perdendo essa qualidade do colostro. Tem isso também, né? Preferencialmente mamando na mãe, mas em muitos casos, por alguns motivos, ou a fêmea morre, ou o animal é desmamado logo, é apartado, a vaca não tem habilidade materna e aparta. Isso acontece muito em pequenos ruminantes, ovelhas quando tem mais de 2 crias, às vezes ela deixa um abandonado. Enfim, é de preferência na mãe, mas se você não tem, já observou que
que o animal não ingeriu o colostro ali, você tem que amamentar esse filhote, né? Seja ele qual for. Então, via mamadeira, via sonda, você tem que fazer essa ingestão. Aí vai ler cuidados no fornecimento. Quais cuidados que a gente tem que ter? Com materiais limpos, né, desinfetados, com todo cuidado também na conservação desse colostro, né, que a gente vai falar daqui a pouco no banco de colostro, né, como é que deve ser. Mas aqui, né, então você vai fazer essa ingestão, essa administração do colostro para o animal ingerir corretamente, de qualidade. Então, o que é um colostro de qualidade? É um colostro rico em nutrientes, né? O colostro, além dele ser um ativo da imunidade, ele é a nutrição do animal, ele vai trazer vitaminas, sais minerais, energia, proteína, é um laxativo, é um hidratante. Então, o colostro é vida. Até eu digo pro pessoal, né? Colostro, se o animal não ingerir colostro, o ruminante não ingerir colostro, é muito difícil a vida dele, é muito complicado. É a vacina do animal, né? A gente pode falar assim, na prática, né? Então é muito importante que ele ingira esse colostro. Se a qualidade vai advir disso também, então como é que foi o período gestacional, se ela teve uma produção de colostro correta, se ela teve o período seco respeitado, tá certo? Tudo isso é importante. Vacas adultas, né, ou fêmeas adultas, elas têm sim uma qualidade maior, porque ela tem memória imunológica mais experiente, né, tem mais tempo, ela tem já uma imunidade maior, o colostro dela também vai ser mais rico, tá certo? Animais vacinados também têm essa qualidade maior de colostro, então tudo isso influencia, tá? Na quantidade é isso que a gente falou, de 10 a 15% do peso vivo do animal, né? Na prática a gente vê aí logo no primeiro momento o animal ingerir 2 litros, logo no caso de bezerros, e depois de 12 horas ingerir mais essa quantidade no primeiro dia, e depois manter-se de 10 a 15% do peso vivo, até enquanto tiver colostro, né? Ali de 3 a 5 dias, também já depois o colostro não vai estar fazendo tanto efeito, o animal não vai absorver tanto, mas aí ele vai começar a ingerir leite normalmente, né? E aí é muito importante que nas propriedades tenha um banco de colostro, porque quando acontece às vezes de uma fêmea morrer ou o animal, a fêmea não produzir corretamente, enfim, por vários fatores, você vai ter um colostro lá para você, né? Você vai ter ele congelado ali, você vai descongelar em banho-maria, tá? Vai conservar ele congelado e você vai descongelar em banho-maria e você vai fornecer nessa quantidade que a gente já falou, como se for de forma normal, de 10 a 15% do peso vivo para o animal, para que ele absorva e ele tenha aí esses benefícios do colostro. Então é muito importante esse manejo do colostro. E outro cuidado essencial e muito importante que devemos ter com os ruminantes neonatos é com o cordão umbilical. Então, como até aqui, né, eu descrevi, né, o cordão umbilical ele pode ser considerado o cordão da vida e aí também o cordão da morte. Enquanto o animal está sendo gerado, né, sendo gestado ali em feto, quando ele está dentro da placenta da mãe, né, ele é o cordão da vida, porque é a comunicação que ele tem entre o feto e a mãe, né, e por ele vai chegar o sangue materno, que é rico em nutrientes, oxigênio, por ele também é onde vai ser eliminados os catabólitos desse feto, né? Logo após o nascimento, esse umbigo ele perde sua função, essa função, e ele evolui rapidamente. E o que ajuda mais a evoluir, né? É a cura correta do umbigo que devemos fazer, tá certo? Com soluções que vão fazer esse secamento, esse ressecamento aí, essa cura correta, tá bom? Paralelamente a isso, né, os músculos dessa região também vão se unir, vão constituir uma massa muscular, até que todo esse processo se complete. E o umbigo, né, se ele não fizer essa cura correta, ele é uma porta de entrada para vários agentes causadores de doenças, né, micro-organismos, agentes infecciosos. Então, por isso que ele pode virar um cordão da morte, porque aí vai causar as onfalopatias, pode evoluir para poliartrites, né, infecções e inflamações nas articulações, e também pode chegar a várias consequências, como septicemia também. Septicemia neonatal e o animal pode vir a óbito também por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado com o cordão umbilical, tá certo? Esse cuidado do umbigo, então logo após o nascimento, o animal ingerindo colostro ali, ingeriu, você já vai fazer essa corte e cura do umbigo, né? Corte quando for muito pendulado, né? Quando tiver uma grande extensão do umbigo que ficou nesse coto ali, então você é bom cortar deixando cerca de 5 centímetros, ou seja, em média 3 dedos ali, sempre usando tesoura limpa. Então essa imagem aqui, você vê que a mão
indivíduo que está manuseando ali, né, já está com sujidades, com fezes ali, e outro problema, ele está sem luva. A gente também tem que pensar na nossa proteção, na nossa saúde, né? Então tem que ter esse cuidado aí também. E uma tesoura limpa, desinfetada, tá? Se for fazer esse caso. Como aqui então, uma tesoura limpa, pessoal com luva, aí fazendo o corte direitinho naquela medida ali que a gente falou, né? Em cerca de 5 centímetros ou 3 dedos. E o principal que devemos fazer é a cura do umbigo, né? Ou seja, como o pessoal fala, a queima do umbigo ali. Você vai fazer o colavamento dessas estruturas umbilicais ali. Você vai fazer o ressecamento para evitar que essa porta de entrada ela possa entrar esses agentes que vão causar essas onfalopatias, que vão causar esses problemas na saúde do bezerro, do ruminante neonato de forma geral, né? Então a gente usa soluções antissépticas e soluções secantes, né? Como a solução de iodo de 7 a 10%. É importante não usar muito mais que isso, uma porcentagem muito alta, porque senão isso pode até causar ferimentos à mucosa do animal ali, à região periumbilical, tá certo? Então tem que ter esse cuidado, né? Ácido pícrico também a 5%, solução comercial, ele é bem utilizado, então você pode fazer. Aí quantas vezes você vai fazer por dia? Mais ou menos 2, 3 vezes por dia, durante 3 a 5 dias, até você ver que realmente já totalmente secou. Esse procedimento é muito importante porque evita o pouso de moscas, né, a proliferação de larvas e meízes, né, a famosa bicheira. E aí o animal ele vai ficar bem mais saudável, né, sem esse problema umbilical, porque isso causa dor, isso causa secreção, né, causa infecção, o animal pode ter febre, o animal deixa de comer. Então é um procedimento que, aliado à ingestão do colostro, né, a administração correta do colostro, isso evita demais problemas com a saúde desses ruminantes neonatos. E outros cuidados para o controle e prevenção das enfermidades neonatais dos ruminantes, né, advém do que a gente já falou na aula anterior, a programação fetal, então cuidados com a fêmea, né, desde toda a sua sanidade, sua nutrição, determinação, vacinação, comportamento, manejo pré-parto, manejo no parto, manejo pós-parto, enfim, tudo isso aqui é muito importante para também a prevenção dessas enfermidades neonatais, né? Separar os animais por lote também, animais que nasceram no mesmo dia, na mesma época, juntos, não colocar animais que nasceram agora com animais que já têm 30 dias, 60 dias de vida, esses animais já têm uma imunidade maior, os animais eles podem estar eliminando algum parasita, algum micro-organismo que pode infectar ou paratizar esses animais mais jovens, né? Instalações limpas, sempre limpas, o ambiente ele tem que estar sempre limpo, seco, com entrada de sol. O sol é desinfetante natural, é muito importante, tá certo, pessoal? Ventilado, mas também que não seja aquela coisa que pegue chuva, que pegue ventos excessivos, que o animal passa um frio, nem também que fiquem no sol, mas tem que ser um local sanitizado, um local limpo, um local seguro, né? E o colostro, né, reforço aqui, coloquei, né, junto com o cuidado do umbigo, são as principais medidas para a prevenção das enfermidades neonatais dos ruminantes. Então, pessoal, essa é a literatura utilizada para a produção dessa aula, né, e também recomendo que vocês estudem por esses livros clássicos da boiatria, os artigos que eu também recomendo para vocês, vou deixar no sistema para vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre as onfalopatias, tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal!